Seguidamente expondrá Mauricio Endo, socio líder de Gobierno e Infraestructura de KPMG Brasil y América Latina. Cuenta con 17 años de experiencia en financiación de proyectos, fusiones y adquisiciones, evaluaciones económicas financieras y planificación estratégica. Asistió a gobiernos, empresas nacionales y multinacionales en sectores de infraestructura. Buenos días. Eu vou falar em português, espero que entendam. Primeiramente, gostaria de agradecer à Câmara de Comércio Argentina e Britânica pela invitação para falar de PPPs. Eu vou falar principalmente da experiência brasileira e fazendo um retrospecto muito rápido do que aconteceu em Brasil nos últimos anos. Tivemos uma lei de PPP que foi aprovada em dezembro de 2004 e depois disso se abriu um campo muito amplo de possibilidade de fazer vários projetos de infraestrutura e de serviços públicos e passados 10 anos temos, creio que um resultado bastante interessante, é o que vou falar um pouco sobre isto hoje. Então, a lei de PPP, que é a lei 10.079, foi aprovada em dezembro de 2004 e falando um pouco de mais detalhe, o que aconteceu em Brasil é que tínhamos uma lei de licitações, que é a lei de contratação de obras públicas de 1993, que regram os contratos de obras públicas e depois foi aprovada uma lei de concessões em 95 que regram as concessões comuns que chamamos em Brasil, que são aquelas concessões que se cobram na tarifa do usuário final solamente. E não é possível pagar nenhum subsídio de governo para o concessionário privado. E com esta lei aí de 95 a 2004, 2000 principalmente, teve muitas concessões comuns na área de carreteras, na área de telecomunicações, na área de generação de energia, de transmissão de energia, mas em outras áreas que a tarifa do usuário não era suficiente para dar o retorno ao investidor privado, não é avançado, não havia possibilidade do privado investir. Então, em 2004, se aprovou a nova lei, a lei de PPP, que criou duas modalidades de contrato que se chamam de contrato concessão patrocinada, que são os contratos em que se cobra ingressos tarifários do usuário, mas também se permite pagar o que chamamos de contraprestação pública, são subsídios que o público paga para o concessionário privado. E também a concessão administrativa, que é um contrato em que 100% dos ingressos são pagos pelo público, pelo governo, para o concessionário privado. E mais especificamente, para exemplificar, são casos, por exemplo, de hospitais, de presídios, de escolas. É basicamente infraestrutura social, que são concessões administrativas, que não se pode cobrar do usuário final. E alguns casos de concessão patrocinada são, por exemplo, projetos de metro que necessitam de investição muito alta, que somente com a tarifa do transporte público não se viabiliza. É necessário o governo aportar e pagar contraprestações para permitir um retorno adequado para os investidores. E com isso se abriu um campo muito amplo para várias possibilidades de prestação de serviços. Algumas características também importantes de mencionar da lei de PPP brasileira é que, para realmente diferenciar o uso da lei para a prestação de serviços, alguns limites foram impostos. Por exemplo, o contrato tinha que ser maior que 20 milhões de reais. Para entender um pouco os valores, basta dividir por 3, que é a taxa de câmbio de reais para dólares para reais hoje. Então, é um limite de mais ou menos 6
milhões de dólares é o limite mínimo de contrato que se pode fazer, porque o entendimento é que para ter o velho formando o retorno das inversões, tanto do governo como do privado, há que ser projetos maiores, porque o custo de estruturar e de desenvolver esse tipo de projetos são muito altos. E também, em termos de prazos, há limite de pelo menos 5 anos de prazo e um máximo de 35 anos, para que realmente haja tempo para que o privado que inverta, são inversões significativas, tenha retorno do seu capital em longo prazo. E também se proibiu a contratação, a utilização desse contrato para contratações isoladas somente de obras, somente para a compra de equipamentos ou para contratar pessoal. Então, a ideia é que, como se disse anteriormente, nos contratos PPP, é que o governo compre serviços e não equipagem, obras ou serviço de pessoal. Então, são realmente buscando comprar qualidade de serviço, se controla a qualidade de serviço e paga de acordo com o serviço prestado. E também, como também ha sido comentado antes, uma preocupação muito grande em relação aos riscos. Está previsto na lei especificamente que todos os contratos de PPP há que trazer uma análise de riscos e detalhamento de quais riscos estão alocados para o privado, quais estão alocados para o governo, ou quais são compartilhados de forma clara, para que haja um equilíbrio na execução de contrato de longo prazo e que o privado não saia prejudicado demasiadamente. A questão de qualidade de serviço, se cria em todos os contratos de PPP, se cria um mecanismo de avaliação de desempenho, do KPIs, Key Performance Indicators, que pode ser, a cada tipo de serviço requer um tipo de indicadores, mas os indicadores têm que ser facilmente evaluados. Não se pode ter indicadores que demarrem a violações díspares. Há poucos indicadores, pelo que consigo medir de forma muito objetiva a qualidade do serviço e que pode ser utilizado no mecanismo de pagamento do subsídio. E se a nota de desempenho é boa, há um prejuízo, uma retenção de uma parte do pago, e se cumpre 100% a qualidade de serviço, se recebe 100% dos pagos. Este é um perfeito mecanismo de alinhamento de interesse. O governo quer realmente um serviço de qualidade para a população e o privado quer maximizar seu retorno, então isso funciona muito bem. É por isso que uma das vantagens dos contratos de PPP, que em longo prazo a população vai ter um serviço de qualidade boa e constante ao longo de 10, 20, 30 anos, que é o prazo do PPP. E em contrato entre serviços públicos em geral, há muita flutuação da qualidade de serviço, porque quando uma nova infraestrutura começa a operar, está tudo bueno, a qualidade é boa, mas com o tempo, os mantenimentos, as inversões ou os presupuestos do governo se quedam e não há a inversão adequada ou a pessoa adequada, a qualidade cai e depois, quando há recurso, melhora novamente. Então, há muita fluxação e, em muitos casos, também há infraestrutura que nunca realmente ficam listas e são abandonadas. E, no caso do PPP, raramente se vê caso de abandono, porque o privado não recebe nenhum pago, como foi explicado antes, entre operação e pré-serviço adequado. Falando da estatística de PPP em Brasil, temos cerca de, passados 10 anos, de 2006 a 2015, temos quase ou mais de 80 contratos de PPP assinados, firmados, em diversas áreas. Falando da cobertura nacional, temos principalmente PPPs em los estados, províncias, como se chama aqui. O governo federal teve muito interesse em fazer as PPP no início,
pero depois de alguns anos tentando, perdeu o interesse e os estados que avançaram mais rapidamente. E como você vê aqui, o estado de São Paulo é o estado que tem mais PPPs. São 11 a nível do estado e 15 a nível de municípios. E todos esses estados que estão marcados em azul são estados que também aprovaram suas próprias leis estaduais de PPP, seguindo a lei nacional. E também o total de contratos, em termos de inversão, representa quase que 20 mil milhões de dólares, é um volume significativo. Então, são um contrato a nível federal, 46 estados em 30 municípios. Este é um pouco a evolução do número de contratos ano a ano. Os estados em barro, depois o município em azul mais claro, e solamente um projeto federal. O governo federal contratou solamente uma PPP de um data center para o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Pero os estados avançaram mais e conseguiram ter sucesso em vários projetos de PPP. Em termos de valores de inversão, está em reais aqui, pero se divide por 3, temos a ideia de valores em dólares. Então, varia muito ano a ano, pero temos, em média, uma evolução, um crescimento de volume de inversão contratados ano a ano. Tive um pico aqui em 2010, muito em função de vários projetos relacionados à Copa do Mundo, que foi em 2014, que começaram a ser contratados também acá. E também aqui tivemos também outro pico de projetos muito relacionados a projetos de transporte urbanos, por exemplo, em 2013 e 2014 tivemos alguns projetos grandes de metro de São Paulo, a linha 6 de metro de São Paulo, um projeto de 3 mil milhões de dólares, uma PPP, Greenfield, para construir uma nova linha de metro. Então, em termos de sectores, o interessante é que realmente tivemos o uso da lei de PPP em os mais variados sectores, indo de saúde, que tivemos também bastante projetos, 9, centros administrativos de governo, projetos relacionados a centros culturais, escolas, estádio de futebol, 5 estádios da Copa foram hechos como PPP, habitação social, iluminação pública está começando e vai crescer muito, infraestrutura urbana, esse é um projeto de Porto Maravilha, de revitalização, limpeza urbana, saneamento é a área que tivemos mais projetos, principalmente coleta e tratamento de esgoto, atendimento ao cidadão, segurança pública, presídios, sim. IT, esse é o projeto do governo federal, do data center, e transporte também, que inclui transporte público, carreteiras. Então, as principais áreas são saneamento, limpeza urbana, transportes e saúde. Esse é um pouco o setor dos barulhos investidos. Transporte é o maior, cerca de 30 mil milhões de reais. Depois saneamento, infraestrutura urbana é o projeto de revitalização de Porto Maravilha. E depois saúde também. Então, em termos de resultados, os governos e os próprios investidores gostariam de ter mais projetos, mas analisando esse retrospecto de 10 anos, creio que temos um bom primeiro ciclo de PPPs que foram contratados e a partir do próximo ano, creio que iremos começar um novo ciclo dos próximos contratos PPP também relevantes. Aqui falando um pouco rapidamente de alguns projetos, a APP de atenção a cidadãos são um projeto bem interessante em termos de benefício social para a população. A ideia é que se concentre vários tipos de serviços sociais por exemplo, serviço de emissão de documento da carteira de driver license, permisso de trabalho, documento de identidade,
certificação de antecedentes penais, abertura de contas, oferta de emprego, atenção ao consumidor, todos esses serviços em uma só localidade, em que a pessoa pode arrendar um horário e ir fazer, em questão de uma hora, resolver vários problemas ao mesmo tempo. É realmente um benefício muito grande, porque antes, o que acontece, a pessoa precisava de 3 tipos de serviço, teria que ir um dia cá e outro dia lá, e você gastar pelo menos 3 dias. E agora vai, em uma hora se resolve todos os problemas, você sai, é um ganho muito, muito relevante, e ha sido hecho em PPP em alguns estados. Este é o exemplo de Minas Gerais, se chama UAI, Unidade de Atendimento Integrada, que ha sido hecho em várias cidades do estado, que com bastante sucesso. Está atendendo cerca de 28 municípios, com 30 unidades. Então, aqui um volume de inversão não é tão grande, mas o benefício para o cidadão é muito grande, muito relevante. Outro caso interessante também, na cidade de Belo Horizonte, é de escolas. Esse é um projeto muito interessante em que se contratou uma PPP, um conjunto de escolas de ensino primário, de ensino médio, chama Unidades Municipais de Infantil e Escolas Municipais. São 51 unidades que foram contratadas. São cerca de 25 mil alunos beneficiados, com 46 unidades de educação infantil e 5 escolas de ensinança básica. E o interessante é que o contrato foi firmado em 2012, e ele, em 2016, todas as 51 escolas haviam sido entregues, e são escolas que foram colocadas em regiões mais periféricas da cidade, que beneficiam a população mais necessitada, e tem um benefício muito grande para a população, e também um benefício político para o prefeito que fez esse projeto, é muito grande, ha tido muito sucesso, e está se pensando em replicá-lo em várias cidades. Porque o grande benefício acá é que a diretora da escola passa a focar em lo conteúdo pedagógico, porque antes se gastava talvez 80% do seu tempo na infraestrutura, tentando manter a infraestrutura da escola, e agora a infraestrutura está terceirizada para um grupo privado que ela mantém de forma muito boa, e todo o corpo pedagógico, os professores focam na parte da educação. Então, o benefício não somente na infraestrutura, pelo benefício da qualidade de ensino vai ser muito grande para os alunos. E, finalmente, um último exemplo, não é exatamente infraestrutura social, mas é uma área que tem tido muitos projetos na área de saneamento, e principalmente focada em coleta e tratamento de esgoto. Este é um projeto muito grande que trabalhamos na região metropolitana de Recife, para elevar a coleta e tratamento de esgoto de um nível de 30% nesta região, que são 4 milhões de habitantes, para um nível de 90% em um prazo de cerca de 12 anos. São inversões de 4,5 mil milhões de reais, cerca de 3 mil milhões de dólares, 1.500 milhões de dólares. E, sim, este projeto, a projeção que fizemos uma comparação com a inversão que vinha sendo feita pela Companhia de Águas, é que levaria mais de 50 anos para atingir esse nível de tratamento de esgoto. Então, é um benefício também muito grande para a população, porque se sabe que para cada dólar que se investe, este é um dado do Banco Mundial, para cada dólar que se investe em saneamento, se economiza 4 dólares no sistema de saúde, porque você melhora a qualidade da água e evita as contaminações por problemas de água contaminada na população, e fora os vários problemas que se causam sociais para a população afetada com mais condições de tratamento de esgoto. Okay. Então, é isso que gostaria de falar, e estou disponível para questões. Graças.